Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e queria falar sobre as taxas de juros mínimas e negativas e afirmar para vocês que ela, ao invés de aumentar o crescimento, ela atrasa o crescimento econômico, por incrível que pareça. Na realidade, essa teoria de taxa de juros mínimas e negativas, né, acontece como não são fórmulas de bolo, não é? Toda teoria não é uma fórmula de bolo, é como aquela que já falamos aí. Eu não posso, a taxa de juro alta derruba a inflação, derruba em determinada conjuntura, outra conjuntura não. E nós tivemos um exemplo no governo Dilma. O governo Dilma, o Joaquim Levy entrou, aumentou 2 ou 3 vezes a taxa de juros, e cada vez que ele aumentava, a taxa de juros se elevava, a taxa de inflação se elevava mais ainda. Então, o que eu quero dizer, sempre vai ser isso. Uma teoria, você deve estudar exatamente qual é o momento que aquela teoria vai funcionar para você aplicá-la, não é? Se você fizer, como no caso aqui, taxa de juros mínimas, como aconteceu em toda a Europa, depois da crise de 2008 para cá, vem acontecendo, o que é que está acontecendo? A Europa não está crescendo. Não é a Europa não, os países avançados não estão crescendo, só os Estados Unidos. Não é? Em função de quê? Se eles estão abaixando a taxa de juros mínimos, a inflação está controlada, as taxas de juros passaram a ser até negativas. Se as taxas de juros passam negativas, o que se esperava é que o país começasse a crescer imediatamente. Aliás, a taxa de juros negativa foi introduzida pelo Japão na década de 90 e também não funcionou. O Japão, como tinha muitos investidores, né, muitos poupadores, japoneses, que não mexiam com seu dinheiro, poupavam muito, uma taxa muito alta de poupança, então a solução foi buscar uma espécie de um castigo para esses poupadores. Então colocar a taxa de juros negativa para ver se melhorava a situação, se os japoneses saíam das suas poupanças para comprarem e fazer com que a economia crescesse. Isso não deu certo no Japão. E na realidade, também não está acontecendo com os grandes países avançados que estão fazendo taxas negativas. A teoria é que era desencorajar as pessoas e as organizações a manterem dinheiro em depósitos, né? Porque botando ali com a taxa negativa eles perdem dinheiro, eles seriam encorajados a gastar dinheiro. Mas isso parece que não aconteceu, parece que não funcionou dessa maneira. E com baixas taxas de juros negativas para depósitos, a esperança era que os bancos também pudessem ser encorajados a emprestar mais agressivamente. Porém, também não temos visto isso. Ou seja, os bancos fazem seus depósitos compulsórios no Banco Central americano, por exemplo. Então eles fazem seus depósitos compulsórios lá e seus depósitos também voluntários. E o banco começou a aplicar uma taxa de juros negativa. Qual era o objetivo que o banco fazia isso? Era para que os bancos pudessem ser encorajados a emprestar mais agressivamente. Porém, isso também não aconteceu. Embora os Estados Unidos teve uma certa subida, mas nas outras economias não foi isso que aconteceu. Então a economia global não está avançando com força, apesar da grande quantidade de dinheiro que está sendo impresso e das taxas extremamente baixas nas principais economias avançadas. Ora, algo está acontecendo. O que está por trás disso? Por que não acontece isso? Parece, eu estou falando isso, esse trabalho que eu estava fazendo antes da coronavírus, mas a coronavírus chegou e o negócio também pode ser olhado dessa maneira, só que piorou a situação. A economia global está sofrendo um choque de demanda e de oferta. Ou seja, as pessoas não procuravam. Como as pessoas não procuravam, ninguém ofertava também. Ok? Então, o BCE adotou taxa negativa de juros pela primeira vez em 2014. Depois veio a Dinamarca, a Suécia, a Suíça e o Japão adotaram em seguida. E por que
problema, o enigma maior, por que isso não está funcionando? Inclusive aqui no Brasil, no governo Bolsonaro caiu 10 pontos básicos a taxa de juros. E o que foi que aconteceu? A economia não andou adequadamente, não andou como se esperava, como todo mundo pensava, porque todo mundo pedia. Baixar a taxa de juros para que o Brasil possa crescer mais rapidamente. Foi pedido e foi feito. Só que o Brasil não cresceu, realmente não cresceu, cresceu a taxa muito pequena. Então, por que essas taxas não estão funcionando como se esperava? Como se esperava dela? Alguma coisa aí pode ser explicada. Na realidade, se você observar, as taxas de juros mínimas e negativas estão encolhendo as margens de lucro dos bancos, fazendo com que esses estejam relutantes em emprestar. Ora, quando a economia baixa a taxa de juros, isso significa que eles estão querendo fazer o quê? Isso indica que a economia está ruim e eles estão querendo estimular o crescimento da economia. E, evidentemente, se a economia está ruim, o crescimento está ruim, a situação de crédito fica pesada, né? Inadimplência, etc. Os bancos ficam extremamente desconfiados de entrar no mercado desse. Então, muitas pessoas não estavam depositando dinheiro no banco. Por quê? Porque a taxa de juros é negativa. Eles estavam procurando outras maneiras de lidar com o dinheiro, inclusive cofres dentro de casa, né? Dinheiro debaixo do colchão, procurando outros tipos de poupança. Por exemplo, compra de imóveis, por exemplo, né? Para preservar o valor, pelo menos o valor da inflação, o valor dos juros, etc. Então, com isso, os bancos cada vez mais diminuíam o depósito no banco e, consequentemente, diminuía as margens de lucro do banco. Os fundos de pensão estão com grande dificuldade, porque o básico no fundo de pensão é manter um percentual muito alto em títulos de renda fixa, para que ele não corra risco. E esse título de renda fixa tem um rendimento zero, ou negativo, como estamos falando. Mas o problema é que esses fundos de pensão, ele tem responsabilidade futuras de pagar aos seus rentistas, né? E isso eles estavam vendo que se a taxa de juros negativa continuasse, por muito tempo eles iam ter dificuldade de cumprir com as suas obrigações junto aos seus poupadores. Então eles passaram a buscar taxas mais altas, porém com certo risco, né? E com isso ele aumentou considerável o risco de crédito, podendo inclusive criar uma crise, como foi criada uma crise nos Estados Unidos em função disso. Ora, uma crítica importante que existe sobre as taxas negativas de juros é que os poupadores procuram rendimentos e acabam pagando para depositar suas poupanças. É até um tanto quanto desumano, porque as pessoas trabalham a vida inteira, fazem a sua poupança e colocam a sua poupança para obter um certo rendimento e passar o seu período de descanso com uma certa rentabilidade e com certo conforto. E com isso, na realidade, os empreendedores, os pequenos empreendedores que fizeram grandes negócios, que desenvolveram empresas, trabalharam muitos anos e muito afinco, venderam as suas empresas, pegaram as suas economias todas e colocaram em fundos de investimentos para obter um certo rendimento e ter uma aposentadoria mais folgada. Então, daqui a pouco, eles perceberam que eles estavam pagando para deixar o seu dinheiro nos fundos de rendimentos. Isso é uma crítica pesada e extremamente desumana para o que está acontecendo. Então, chegamos à conclusão que, na realidade, a taxa de juros mínimas e negativas, elas atrasam o crescimento econômico ao invés de fazer aquilo que todos pensavam, né? Que uma taxa de juros mínimas, elas fariam com que as pessoas
fossem desencorajadas a investir e fossem encorajadas a comprar. E isso não aconteceu da maneira que se esperou. E também com os próprios bancos. Quando os bancos centrais começam a cobrar também suas taxas mínimas e negativas para os depósitos compulsórios, os depósitos, mesmo os depósitos compulsórios e os depósitos voluntários dos bancos, nos bancos centrais, os bancos centrais, os bancos ficaram inibidos no seu processo de financiamento, porque a sua rentabilidade caiu e muito, e passou a ser arriscado ele emprestar, já que a economia com taxas mínimas e taxas negativas significa que a economia não está andando bem, e com isso o risco de crédito aumenta e muito. E os bancos tinham medo, e evidentemente, de emprestar e perder o seu principal. Então a conclusão é que numa situação dessa, principalmente agora que o Brasil está vivendo, né, os empreendedores eles estão buscando rendimentos, e rendimentos maiores do que o rendimento de taxa de renda fixa, para poder investir o seu dinheiro. Eles preferem ter uma taxa zero até, rendimento fixo zero e até negativo, porque uma taxa negativa de juros, por que as pessoas investem? Investem que pensam que a taxa vai ficar mais negativa ainda, e ficando mais negativa ele ganha dinheiro, porque seus títulos, né, agem em função, o valor do título é em razão inversa à taxa de juros. Então, meus amigos, o que acontece é que, ou seja, o país está na encruzilhada. Os investidores, os empreendedores, não querem se arriscar a colocar o dinheiro dele em empreendimentos ou em oportunidades que não tenham uma boa taxa de rendimento que compense a liquidez que ele quer manter. Porque ele é preferível ter uma taxa de rendimento pequena ou mesmo negativa do que perder o seu principal. Tá certo? Então, só existe uma saída para esse caso. A saída para esse caso chama-se governo. O governo que não pensa em rentabilidade, ele pode muito bem investir, fazer um planejamento para investir de uma maneira tal que faça com que a economia saia dessa armadilha e venha a trazer um crescimento e a criar oportunidades que os investidores e os empreendedores percebam que ali sim tem oportunidades para ele abandonar a sua preferência pela liquidez do seu dinheiro. Tá certo? E só assim eu acho que a questão será resolvida. Eu não vejo outra maneira a não ser a intervenção do governo. Ou seja, o governo procurar investir em projetos extremamente saudáveis. Por exemplo, no Brasil, eu acho que o Brasil poderia começar com um projeto de as principais capitais do Brasil, fazer o saneamento básico em todas as cidades, cada cidade, fazer encanamento de água para todas as pessoas que precisam de encanamento de água encanada, eletricidade em todos os lugares necessários onde existam pessoas que precisam de eletricidade, não, o esgoto da cidade, limpar as avenidas para que não haja essas enchentes horrorosas que estão acontecendo nesse país afora, e com isso o Brasil sairia dessa situação e chegaria a uma posição de um crescimento sustentável e um país mais civilizado, um país organizado, um país que hoje, por exemplo, 50% da população não tem saneamento básico. Ou seja, 50% da população brasileira vive pisando em merda por aí. Então isso não é possível dentro do país. Então o Brasil, eu nunca vi uma oportunidade excelente, melhor do que essa em toda a época que eu vivi e que eu tenho lido. De um país numa situação extremamente ótima para que o Brasil seja reconstruído, um New Deal, tipo de Roosevelt nos Estados Unidos. Porque esse tipo de serviço que eu estou falando, saneamento, luz elétrica, água encanada, etc., não precisa de profissionais super qualificados.
E o que não falta no Brasil é trabalhadores sem qualificações. Esses trabalhadores sem qualificações seriam o ideal para entrar na área de saneamento, colocar eletricidade, água encanada, limpar esgoto, limpar ruas, né? A inflação está lá embaixo, os juros estão lá embaixo, portanto o pagamento de salário é baixo, e isso ia mover essa economia. Seria até mais fácil, em vez dessa transferência de dinheiro que está se fazendo, que não se sabe o CPF, não se sabe onde o cara mora, não sabe como fazer isso, cadastro único, não sei o que, era muito melhor. Criava turmas de trabalho, grupos de trabalho, né? Grupos de trabalho para fazer saneamento em tal lugar, grupos de trabalho para fazer saneamento em tal lugar, e ali tudo seria feito, tudo seria pago. E nesses grupos de trabalho, nesses lugares onde estivesse funcionando isso, ia criar um comércio, né? Vendedor ambulante, vendedor de comida, vendedor de bebida, vendedor de roupa, etc. Tal, e o Brasil ia acelerar o seu crescimento. Eu só vejo solução, e eu acho que a única saída do Brasil é um planejamento nesse sentido, porque seria um planejamento que levava o Brasil para uma situação, ele sairia um país muito melhor. Saneamento. Você já pensou o Brasil fazer o saneamento das principais cidades do Brasil? Colocar luz elétrica nas principais do Brasil para todos aqueles que precisam? Colocar água encanada para todos aqueles que precisam? E preste bem atenção, esse tipo de serviço não exige matéria-prima vinda de fora. Então a balança de pagamento não sofreria nada com isso. Porque tudo isso é cimento, é areia, é água. Tudo isso são coisas que tem no Brasil. Então, portanto, não seriam importadas. Ok? Um abraço e até a próxima. Vamos ver se esse Brasil conserta, gente. Vamos trabalhar. Ok? Um abraço.